Boa noite. As contas inativas do FGTS levaram 356 mil pessoas às agências da Caixa em todo o país em pleno sábado. O sistema de consulta pela internet, aplicativo e telefone voltou ao normal. Para muitos, o saldo disponível surpreendeu. Na edição de hoje, eu converso aqui no estúdio com uma economista que vai contar onde mais você pode ter dinheiro disponível sem saber. Veja outros destaques de hoje. Horário de verão chega ao fim e a economia deve chegar perto dos 150 milhões de reais. Mas será que vale a pena? O sonho ou a necessidade de virar patrão. Empreendedores se encontram em feira de oportunidades para quem precisa abrir o próprio negócio. Depois da febre amarela, agora a dengue ameaça cidades do interior de Minas Gerais. Papa Francisco autoriza e Vaticano congela mais de 2 milhões de euros de casos suspeitos de lavagem de dinheiro. Investigação continua. O maior cestinha da história do basquete mundial volta à quadra para uma homenagem especial na melhor liga do esporte. À meia-noite de hoje acaba mais um horário de verão. Os relógios devem ser atrasados em 1 hora. Com a medida, o governo espera economizar cerca de 160 milhões de reais, praticamente o valor de 10 anos atrás. Foram 126 dias de duração, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. Muitos comemoram ter 1 hora a mais de sol por dia. Outros lamentam a mudança de rotina pela segunda vez neste período. Eu gosto do horário de verão, Por quê? porque dá pra curtir até mais tarde. Hoje acaba. Acaba, graças a Deus. Tá? Por quê, hein? Porque a gente tem 1 hora a mais para dormir, né? Porque a gente aproveita melhor o dia, tem economia de luz, que é essencial agora com tudo que está acontecendo. O horário de verão no Brasil foi instituído oficialmente em 1985, com o objetivo principal de poupar energia. De acordo com os dados e números do governo federal, em 2016, a economia foi praticamente igual à de 2015, de cerca de 162 milhões de reais. Sempre esses mesmos valores, né, de ganho de economia de energia, de 4,3% até 5%, mas com uma média de 4,6%, num país que há 10 anos modificou de uma forma bastante severa, em termos de aumento da carga que é exigida pelo sistema elétrico nacional. Então, me parece pouco admissível que esses números venham com frequência, de forma recorrente, sendo anunciados pelo governo. De qualquer forma, essa economia, durante esse período, representa o consumo de 3 cidades de 1 milhão de habitantes, o que é muita coisa. Qualquer economia em termos de energia é importante, porque o uso da energia e a geração da energia são as duas atividades que mais impactam a natureza. E toda vez que a gente tem a oportunidade de economizar, é bom não só para a natureza, para o nosso impacto sobre a natureza, mas para o país como um todo. De hoje até terça-feira, acontece no Anhembi, aqui em São Paulo, a Feira do Empreendedor, organizada pelo Sebrae. A entrada é gratuita, traz várias oportunidades para quem quer ou precisa ser o próprio patrão. Uma cidade de oportunidades. A Feira do Empreendedor do Sebrae reúne 424 expositores. Um dos segmentos que mais cresceu no ano passado foi o das microfranquias. Para muitos trabalhadores que ficaram desempregados, empreender passou a ser uma boa alternativa. E como nesse modelo de negócio, o investimento inicial geralmente é pequeno, o valor das indenizações ajuda a dar o pontapé inicial. Depois de 14 anos trabalhando como metalúrgico, Carlos foi demitido. Encontrou uma nova forma de renda com anúncios em sacos de pão. A gente tem que conhecer a empresa, a gente tem que divulgar a própria empresa na cidade. Praticamente depois de 4, 5 meses, a cidade já começa a te conhecer, onde as coisas começam a melhorar. A necessidade de aumentar a renda também tem estimulado a mecanização de um modelo de negócio bem caseiro. A venda de pequenas máquinas para fazer salgados cresceu 70%. A pessoa tem um emprego formal, aí vai trabalhar no final de semana, após o horário, para ajudar na produção e aumentar a renda da família. Mas para empreender é preciso primeiro entender o produto e o negócio. Iniciar um bom negócio começa por um bom plano de negócios. Nesta feira, consultores especialistas que vão te dar boas dicas para fazer um bom plano, conhecer bem sobre gestão, ter metas, indicadores e monitorar isso constantemente. Esse é o segredo do sucesso.
gente fala agora de carnaval, porque milhares de folhões encararam o calorão em São Paulo para curtir os bloquinhos de rua do pré-carnaval paulistano. O bloco Ritalina levou os maiores sucessos da cantora Rita Lee a Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Milhares de pessoas cantaram e pularam atrás do trio elétrico para celebrar o pré-carnaval paulistano. Os foliões vestiram perucas vermelhas em homenagem à eterna rainha do rock. Pessoas de todas as idades aproveitaram a folia. Também na Zona Oeste, o bloco Avisa Lá não deixou ninguém ficar parado. Criado por baianos para homenagear uma das festas mais tradicionais do Brasil, o Carnaval de Salvador. No centro de São Paulo, quem agitou foi a concentração do bloco soviético Vermelhin. Nem o forte calor desanimou o público. Os organizadores da festa, que foi às ruas de São Paulo pela 5ª vez, adaptaram as principais marchinhas carnavalescas da nossa cultura para celebrar os 100 anos da Revolução Russa. Dia de alegria, então sorria, vem pra cá. A luta continua, tome as ruas pra causar. As onças pintadas, livres na natureza, enxergam na escuridão, escalam árvores muito altas, atravessam rios. Predadoras do topo da cadeia alimentar precisam de grandes áreas para sobreviver, mas por causa da caça e do desmatamento estão ameaçadas de extinção e raramente são vistas nesse habitat. Um livro lançado hoje em São Paulo, da nossa colega aqui da TV Cultura, Laís Duarte, faz o alerta para a preservação da espécie. A repórter Luísa Moraes está lá, conta pra gente. Boa noite, Luísa. Boa noite, Aldo. Boa noite a todos. O livro é resultado de uma parceria. Além da nossa colega Laís, outros 3 autores também assinam esta obra. Boa noite, Laís. Muito bom estar aqui com você no Jornal da Cultura. Conta pra gente quanto tempo para realizar essa obra, porque é uma obra de fôlego, são 300 páginas. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está em casa. Olha, 3 anos de pesquisa, estudo de parte histórica, religiosa, cultural envolvendo a onça pintada e outros 17 anos de levantamentos do fotógrafo Adriano Gambarini e do biólogo Rogério Cunha de Paula para poder compor isso tudo. Muita história para contar. Então, que histórias são essas? O que a gente vai encontrar nesse livro? Além do levantamento biológico sobre a importância da onça mesmo para todos os ecossistemas em que ela está inserida, não só no Brasil, mas nas Américas como um todo, a presença dela nas lendas, na cultura, na nossa poesia, nas religiões mais antigas que maias, incas, astecas e as tribos aqui no Brasil também tinham envolvendo a onça pintada, ela sempre participou dessa história e da nossa evolução mesmo enquanto seres humanos, porque estamos aqui junto com elas desde que surgimos nas Américas como moradores, né, como seres humanos. Antes da gente ler e escrever, a gente já sabia ler a pegada da onça ali na terra para entender que aquilo era um sinal de perigo ou de competição por comida. Convivemos com ela há muitos anos. Hoje quem está em perigo é esse animal maravilhoso, não é? O que o livro traz de alerta nesse sentido? O que é importante fazer e qual a contribuição dele nesse sentido para que as pessoas entendam que é preciso preservar a onça até para a nossa própria sobrevivência? Luísa, a onça é um sinal, quando ela está presente, de que aquele é um ambiente saudável. Se ela está ali, tem água limpa, tem outros animais ali, tem floresta protegida. Se ela não está, é porque isso tudo está acabando. É um perigo para ela, para os outros animais que vivem em todos os ambientes e para a gente também. Por isso a gente tem que entender que preservar a onça pintada é também preservar a humanidade. Obrigada, Laís. É isso, Aldo, com você aí no estúdio. Obrigada, Luísa. Parabéns para a Laís pelo livro, pelo trabalho. Em meio à queda nos índices econômicos e denúncias de corrupção, o Equador vai às urnas amanhã para escolher um novo presidente. As pesquisas indicam que o sucessor de Rafael Correa só deve sair do segundo turno, o que não acontece desde 2006. O país se prepara para um pleito disputado. O ex-vice-presidente Lenín Moreno, apoiador do atual presidente Rafael Correa, lidera a disputa, segundo as pesquisas, com 30% das intenções de voto. O ex-banqueiro Guillermo Lasso, conservador, aparece em segundo, com 21%. No Equador, para vencer no primeiro turno, o candidato precisa de ao menos 40% dos votos e pelo menos 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Rafael Correa vai deixar a presidência após 10 anos, nos quais aumentou os gastos sociais e conseguiu elevar os índices econômicos e de desenvolvimento do Equador. Mas com a economia em queda, o novo presidente terá desafios pela frente.
Em conferência de segurança em Munique, na Alemanha, diante de líderes do Ocidente, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, declarou que o compromisso dos Estados Unidos com a OTAN, Aliança Militar Ocidental, é inabalável. Uma tentativa de consertar as ameaças de Donald Trump durante a campanha de deixar a OTAN. Mas Pence pediu que a Europa aumente o orçamento militar para diminuir o peso do investimento norte-americano. Do outro lado do Atlântico, Trump se preocupava com a divulgação de seus índices de aprovação, os mais baixos da história. Em pouco menos de um mês de governo, período em que os presidentes costumam ter picos de popularidade, apenas 40% dos americanos aprovam o governo do republicano, em média 21 pontos a menos do que governantes anteriores. Com a autorização do Papa Francisco, autoridades do Vaticano congelam mais de 2 milhões de euros em casos de suspeita de lavagem de dinheiro em 2016. 17 investigações de crimes financeiros estão em andamento. Entre 2013 e 2016, cerca de 13 milhões de euros já foram congelados. O Papa Francisco defende, desde que passou a ocupar o posto, limpar as finanças do Vaticano. No resumo nacional, manifestantes ocupam 10 fazendas no interior de São Paulo e em uma das regiões mais afetadas pela febre amarela em Minas Gerais, cidades enfrentam agora o avanço da dengue. Em Novo Cruzeiro foram notificados 33 casos suspeitos da doença e em Setubinha já são 91 casos confirmados só neste ano. As prefeituras temem que o sistema de saúde fique sobrecarregado. A situação preocupa ainda mais pela dificuldade de diferenciar as duas doenças nos primeiros sintomas. A capital, Belo Horizonte, além de Betim e Contagem, na região metropolitana, registraram a morte de macacos por febre amarela, o que aumenta a chance de casos em humanos. 236 confirmações de febre amarela foram registradas no país em 2017, com 89 mortes. É o pior surto da doença desde 1980. Militantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade iniciaram hoje o Carnaval Vermelho, com ocupação de 10 fazendas no Pontal de Paranapanema, interior de São Paulo. Cerca de 700 pessoas invadiram propriedades em 10 municípios da região. De acordo com a FNL, as ações têm o intuito de chamar atenção para o descaso do governo com a reforma agrária e a situação de miséria no campo. A seguir, você pode ter um dinheirinho escondido e não saber. Numa conversa aqui no estúdio, a gente conta onde procurar. E as contas inativas do FGTS levam muita gente às agências da Caixa em pleno sábado. Agências da Caixa Econômica Federal abriram hoje em todo o país para tirar dúvidas sobre o saque das contas inativas do Fundo de Garantia. Ao todo, a Caixa atendeu mais de 350 mil consultas. No estado de São Paulo, a abertura foi garantida pela Justiça, que derrubou uma liminar proibindo o banco de exigir que os funcionários trabalhem aos sábados. Com exceção de abril, a Caixa vai manter esse atendimento especial um sábado por mês até julho. O antigo patrão não deu baixa na carteira de Dona Maria, mas a solução foi simples. Deixar uma cópia da carteira de trabalho na agência para regularização e pronto. Porque um pouquinho nós já tira já é uma ajuda, né, meu filho? Já dá para pagar 2 contas, né? Tudo isso ela fez hoje em uma das unidades da Caixa que abriram para tirar dúvidas. Só que na cidade de São Paulo abriram 217 das 323 agências da Caixa Econômica Federal. O movimento da manhã foi bastante tranquilo. E a principal dúvida dos trabalhadores ainda é sobre a existência de valores a serem sacados. Muitos não conseguem descobrir pela internet ou pelo telefone porque os dados cadastrais têm erros ou estão desatualizados. Os dados precisam todos estarem atualizados. Eu citaria como exemplo, muitas vezes até a data de nascimento está errada. É uma oportunidade que ele tem de solicitar que a Caixa envie mensalmente para ele os valores que a empresa está depositando na conta vinculada, a conta que ele tem, em cada conta daquela. E também as informações dos juros que a Caixa acredita mensalmente. Dona Carbosina atualizou o cadastro e teve boas notícias. Estou muito feliz de umas 3 ou acho que umas 4 empresas. Pela internet, Isaac soube quanto tinha e hoje ele descobriu que, como tem poupança na Caixa Econômica Federal, o dinheiro vai cair direto. Vai ficar poupado, né? Nessa crise aí temos que guardar o máximo aí, só usar em casos extremos.
Pois é, e não é só esse dinheirinho do FGTS que pode vir em boa hora para muita gente não, viu? Tem brasileiro que tem outros saldos para receber e nem sabe ou esqueceu. Sobre isso a gente conversa agora aqui no estúdio com a planejadora financeira Márcia Dessen, diretora da Planejar. Boa noite, muito obrigada pela presença. Um prazer falar com vocês. Queria começar perguntando pelo abono do PIS/PASEP, que todo ano tem, muita gente esquece de sacar. Quem pode sacar esse dinheiro? Então, todo mundo que trabalhou pelo menos 30 dias no ano anterior, com vínculo empregatício, carteira assinada, e que ganhou até 2 salários mínimos, na média, tem direito a dar uma passadinha na caixa e sacar o seu PIS/PASEP. Que é o valor de um salário mínimo, É né? um salário mínimo. Tem um site, vamos ver se a gente consegue colocar aí na tela para você, é o site exatamente, o site do Ministério do Trabalho e Emprego, que você pode consultar se você tem direito a esse benefício. Exatamente. E só tem que lembrar que o ano calendário não é assim de janeiro a dezembro que é a data de sacar. Talvez isso confunda um pouco as pessoas. No meio do ano começa o pagamento e vai até a outra metade do ano seguinte. Tá. Então, esse descasamento de início e término de pagamento, Às talvez vezes confunde. eu acho que confunde um pouco as pessoas e muita gente não vai buscar. Agora, vamos falar de um outro dinheirinho que pode ter aí. Inclusive, muita gente por aqui não conhecia, a gente falou sobre ele hoje na redação. Ações do Fundo 157, afinal, o que é isso? Isso é coisa antiga. A gente tem que fazer uma volta ao passado, porque em 1967, muitos não eram nascidos, mas quem já estava trabalhando nessa época teve um benefício fiscal do governo que, na época, permitia que parte do imposto de renda devido, ao invés de ser recolhido à Receita, fosse aplicado num fundo de investimento que investia em ações. Foi uma forma de incentivar o mercado de ações que, na época, estava começando. Então, durante 20 anos, houve essa contribuição para os antigos fundos 157, que em 1985 foram transformados, absorvidos por fundos de ações tradicionais. Então, para saber se você tem algum dinheiro lá, entra no site da CVM. A gente tem também aí, vamos colocar, tem Isso. o site e um telefone 0800. Perfeito. No site da CVM, porque nesse tempo todo, o banco onde você investiu provavelmente não existe mais. Já foi comprado por outro e aí você perdeu o fio da meada para saber onde esse dinheiro está. A CVM, que é o órgão que regula, fiscaliza e controla a indústria de fundos de investimento, inclusive os de ações, ela pode te ajudar a saber aonde você tem dinheiro, se você tem e aonde ele está. E aí é só pedir resgate, se quiser. E essa coisa da compra dos bancos também fez com que muita gente esquecesse dinheiro no banco, né? Poupança. Eu acho, Gabriela, porque foram tantos bancos comprados nos últimos anos, né? Até recentemente, temos casos também, que aí a pessoa acho que esquece se tem uma conta, ou ele acha que encerrou a conta, ou o saldo era pequenininho, e tem lá uma conta poupança inativa. O Banco Central criou um cadastro a partir de 2001. Não é tão antigo, mas já pega aí 16 anos de histórico. De novo, site do Banco Central, dessa vez. Vamos colocar aí também o site do Banco Central, que dá para consultar se tem alguma coisa. Dá para consultar pelo seu CPF se você tem algum saldo numa conta inativa de poupança. Mais um dinheirinho. Que, aliás, se ficou parado, ficou rendendo, né? Exato. Não rende muita coisa. Pode ser uma surpresa boa. Mas rende mais do que o fundo de garantia. E a nota fiscal paulista também pode ser uma boa opção? Tem gente que não pede nota, tem gente que esquece o dinheiro lá? Olha, é verdade. A gente pede nota fiscal paulista em toda compra que a gente faz. E tem lá um dinheirinho que fica acumulado. A cada notinha que você pede o CPF, parte do ICMS daquela mercadoria ou serviço volta para você, que é um incentivo para você ajudar a evitar a sonegação, aumenta a arrecadação do Estado e ganha um dinheirinho para você. Então, entra no site da Secretaria da Fazenda do Estado, CPF, simples, você pode usar
para pagar parte do IPVA, ou todo ele, dependendo do montante que você tem, ou manda o dinheiro para a conta. E para terminar, que a gente tem pouquinho tempo, a loteria também é um dinheirinho esquecido? Muita gente esquece. Tem milhões de prêmios que não foram retirados. Tem que procurar a Caixa ou uma casa lotérica, a Caixa, na verdade, prêmios esquecidos na Caixa Econômica Federal. E a última dica, nota fiscal paulista vence em 5 anos. Se você deixar o dinheiro lá e não retirar em até 5 anos, ele vai para financiar o FIES, o programa educacional, né, do FIES, e a loteria vence em 90 dias. 3 meses. 3 meses o dinheiro, da loteria que o dinheiro vai para o FIES. O dinheiro da nota fiscal paulista fica para o Tesouro do Estado. Ok. Muito obrigada pela sua presença, pelas dicas. Vamos ver se a gente ajuda aí o pessoal a ter uma surpresa boa. É isso aí, o dinheiro é seu, só precisa ir lá buscar. Isso aí, muito obrigada, bom domingo. Foi um prazer. O Repórter Eco dessa semana destaca a oportunidade de negócios no turismo de natureza e a ameaça sobre a onça-pintada. No Repórter Eco deste domingo, uma pesquisa científica mostra que a onça-pintada, o maior felino das Américas, corre o risco de desaparecer da Mata Atlântica. Existem cerca de 300 animais vivendo em liberdade em apenas 3% da área original da floresta. E ainda, 2017 é o Ano Internacional do Turismo Sustentável. Segundo a ONU, o turismo de natureza pode gerar emprego, renda e preservação ambiental para milhões de pessoas no mundo. Repórter Eco, domingo, 5h30 da tarde. Até lá! Depois do intervalo, os gols no Brasil e na Europa e o maior cestinha da história do basquete mundial volta à quadra e mostra que ainda é o mão santa. A gente volta com o esporte, um dos maiores jogadores do basquete mundial e com nome eternizado no Hall da Fama, o brasileiro Oscar Schmidt participou em Nova Orleans, Estados Unidos, do jogo das celebridades do All-Star Games da NBA, a Liga Profissional de Basquete Americana. Oscar, que há 33 anos recusou um convite para jogar na NBA e assim continuar atuando pela seleção brasileira, nos brindou com sua classe e refinada categoria, mesmo que por apenas alguns minutinhos. Na apresentação do locutor, uma lenda brasileira. Brazilian basketball legend, number 14, Oscar Schmidt. Em quadra, aos 59 anos, Oscar não decepcionou. Jogou menos de 15 minutos, mas quando entrou no segundo quarto, a habilidade do astro estava lá. O maior jogador do basquete brasileiro voltou no último quarto da partida e mais uma vez foi certeiro. Uma volta ao passado de um ídolo que sempre impressionou pela precisão nos arremessos. Oscar ainda pegou um rebote e deu uma assistência que resultou em cesta para o Leste, que venceu o Oeste por 90-57. Bem-humorado e feliz, ao final do jogo ele manifestou que gostaria de ter atuado mais. Faltou jogar um pouquinho mais, né? Mas tudo bem, faz parte da festa, ganhamos fácil o jogo, isso é o que importa. Foi lindo demais. E eu não tenho palavras para agradecer o tamanho dessa homenagem. Merecida. Na Europa, o Real Madrid venceu, mantém a liderança na Liga Espanhola. Vamos ver também como é que foram os jogos dos líderes na Alemanha, na Itália e na França. Na Espanha, o Real Madrid entrou em campo para enfrentar o Espanhol sem alguns titulares, poupados pelo técnico Zidane. Com gols de Morata e Gareth Bale, que voltou hoje após mais de 2 meses afastado por contusão, o time merengue venceu por 2-0 e segue líder do Espanhol. Na Alemanha, a liderança folgada segue com o Bayern de Munique, que também não entrou em campo com força máxima e viu o Hertha Berlim fazer 1-0 com Ipswich. No último minuto dos acréscimos e após uma cobrança de falta ensaiada, o atacante Lewandowski empatou a partida, 1-1. Na Itália, a Juventus segue soberana na liderança após atropelar o Palermo por 4-1. Marquísio abriu o placar. Aí os argentinos entraram em cena. Primeiro Dybala, um golaço. Depois Gonçalo Higuaín. E para fechar a goleada, Dybala fez mais um. Com essa vitória, a Juve abre 10 pontos de folga para Roma, vice-líder do Calcio. Na França, a liderança continua com o Mônaco, que bobeou e apenas empatou com o vice-lanterna Bastia. Diallo escorou o cruzamento e o goleirão defendeu, mas a bola entrou e o juiz confirmou. O gol de empate do Mônaco foi marcado pelo português Bernardo Silva.
Com o empate, o Mônaco abre 4 pontos de vantagem para o vice-líder, o Paris Saint-Germain. E pelo Campeonato Paulista, em partidas que terminaram agora há pouco, São Paulo empatou com o Mirassol por 2-2, o Santos perdeu da Ferroviária por 1-0 e à tarde o Corinthians venceu o Audax. Vamos ver o gol. Em Osasco, o Corinthians enfrentou o Audax e venceu por 1-0. O atacante turco Kazim chutou forte no cantinho e foi só. Com essa vitória, o alvinegro agora lidera o Grupo A com 9 pontos. Em Novo Horizonte, o Novo Horizontino venceu o Ituano também por 1-0 com um gol de Fernando Gabriel, marcado no primeiro tempo. O Novo Horizontino chegou à segunda vitória e 6 pontos, ocupando a vice-liderança do Grupo C. O Jornal da Cultura fica por aqui. A gente encerra essa edição com a nossa homenagem ao Mão Santa. Entre 1974, quando começou a jogar pelo Palmeiras, até 2003, quando se aposentou depois de ter passado por equipes do Brasil, da Itália, da Espanha, além, é claro, da Seleção Brasileira de Basquete, Oscar completou 1.289 partidas. O recorde extraoficial dele é de 49.737 pontos marcados, o que o mantém ainda hoje como o maior cestinha da história do basquete mundial. Oscar Daniel Bezerra Schmidt nasceu em Natal em 16 de fevereiro de 1958 e, portanto, completou essa semana 59 anos. Provou, como você viu aí, que ainda bate um bolão. Você fica com as imagens da vitória mais importante da carreira dele, a do Brasil sobre os Estados Unidos, no Pan-Americano de 1987. Uma boa noite para você, um excelente domingo, até segunda-feira. Tchau!